Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje do livro Mãos Unidas. A gente já está no capítulo 5, intitulado Na Boa Luta. Lu, como é que você está? Tudo bem? Olá, Conrado, tudo bom? Graças a Deus, né? Olá para todo mundo que estiver nos assistindo. E vamos nós para o quinto capítulo. Olha como passa rápido. Passa, Voa. Lu, que é bom passar rápido, né? Que é bom, passa rápido, a gente nem percebe, né? Verdade, Lu. Vamos lá. Emmanuel coloca um título que já nos faz refletir, né, Conrado? Na boa luta. E a gente sempre pensa, o que é luta, né? A gente pensa num combate, não é? Uma luta é um combate. Mas quando ele coloca na boa luta, eu fico pensando que essa luta pode ser agora traduzida como os nossos esforços para superar, para vencer nossos obstáculos, nossas dificuldades. Isso é uma luta também, não é? Continuamente, que a gente precisa enfrentar e precisa se esforçar para superar. Isso acho que é bom, né? Que quando você luta contra aquilo que te impede de enxergar o bem, né? Te impede de ser feliz, isso é bom. Então ele diz assim, quando estamos nesta boa luta, não uma luta de combate contra o outro, mas contra nós mesmos. Lu, exatamente, né? A gente está aqui tentando adivinhar o que Emmanuel vai falar para nós, né? Mas eu acho que vai caminhar para isso mesmo, Lu. É a boa luta que diz respeito a nós mesmos, né? Aquela Eu luta que a pensei gente nisso. trava conosco mesmo para melhorar as nossas atitudes, né? O nosso comportamento. Eu acho que também ele pode caminhar para o lado da luta que a gente tem no nosso dia a dia, aquela luta pelo ganha-pão de todo dia, né? A gente sair, vai trabalhar, vai passar por todos os enfrentamentos do dia, né? E que tudo isso traz, obviamente, um amadurecimento, um aprendizado, né? Para o espírito Sim, humano. Vamos ver, né? A gente está tentando adivinhar, mas acho que o caminho vamos é ver. esse. Vamos pensar que nem toda luta é ruim, né? Às vezes a Sim, gente pensa sim. que a luta é ruim, que o combate é ruim, nem sempre. Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Eu caminhei muito nesse pensamento, né? Mas vamos ler, de repente a gente se engana, né, com os Até títulos. Até porque, Lu, a gente ainda não consegue compreender, né, os desafios da vida com total lucidez. É longe disso. Então, às vezes, a gente está passando por aquela situação difícil e parece ser um martírio, né? É uma dor muito grande, tudo muito difícil. Lá na frente, quando tudo tiver passado, a gente vai olhar para trás e falar: nossa, como foi importante. Como foi Sim, com importante. Então, a certeza. espiritualidade, ela tem esse olhar, né, mais lúcido diante de tudo isso, né? E por isso que permite que a gente passe. É Sim. importante que a gente passe para a gente amadurecer realmente. Sempre uma luta. E sempre difícil, né, Conrado? Quando você pensa luta, não é fácil, é porque é algo difícil, né? Ele já Sim. coloca assim, não tá passeando, você tá lutando, né? Quem luta tá. Mas vamos ver o que ele nos diz, né? Senão a gente fica aqui postulando, achando que é alguma coisa, né? Vamos Vamos. lá, Lu. Aí Emmanuel começa. A seara do bem, que Jesus nos descortina, se revela por trabalho árduo, com alicerces no espírito de equipe. Olha que bonito, né? Então, é trabalho árduo. Olha, para você chegar na seara do bem, né? Que Jesus mostra para gente que a gente tem as informações do que seja, então ele fala, acontece, mas precisa trabalhar. E o trabalho, pelo jeito, é árduo, né? E a gente está percebendo que não é nada de fácil, né? É difícil. E olha que bonito que ele colocou aqui, com alicerces no espírito de equipe. Porque quem somos nós sozinhos, Conrado? Como que nós precisamos uns dos outros em todos os aspectos, né? O livro é Mãos Unidas e ele mostra é com mãos unidas que a gente batalha mesmo, não é só assim, sozinho a gente naufraga, né? Na primeira frase, Lu,
já entra o conceito de cooperação. Sim. Tanto já falado no outro livro, né, que nós estudamos, Lu. E justamente aí vem de encontro com o título do livro, Mãos Unidas. Né? Então fica muito bem claro que para que a gente amadureça, né? Ele fala a seara do bem de Jesus descortina. Na verdade, assim, é a iluminação da alma, o despertar, né? O amadurecimento, o crescimento espiritual. Ele só vem através de trabalho. Muito trabalho. Obviamente, nos apoiando uns aos outros, Lu. Então é isso, com espírito de cooperação. Por quê? Porque quando eu posso falar de trabalho, Lu, e entender um trabalho direcionado só aos meus próprios interesses. Sim. Né? Só a mim, só a mim, só a mim. Não. É trabalho, mas de mãos dadas com o espírito de cooperação. Né? Eu faço para mim, mas faço também para outra pessoa, para aquele que é importante, para aquele que está necessitando, o outro faz por ele, faz por mim, todos nós vamos crescendo junto. É porque é muito cômodo, né, Conrado? Quando você precisa, né, de ajuda, você vai e consegue ajuda. E depois, né, às vezes, cruza os braços e não se dispõe a auxiliar. Né? Quando está bem, esquece de auxiliar. E quanta ajuda a gente já recebeu nessa vida? Em todos os momentos, sempre teve uma mão ali para levantar, para nos levantar. Nossa, né? eu Sempre. sou eternamente grata. Se a gente olhar para os nossos desafios passados, Lu, não foi vivido sozinhos. Não. Né? A gente sempre teve, e nós também tivemos oportunidade também de estar junto, apoiar quando aqueles que a gente gosta, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Ajudar também, Lu. Acho que a gente tem que ter bastante clareza nisso, né? Porque receber é muito confortável, muito bom, mas nós precisamos nos doar. As pessoas também precisam da contrapartida, né? Sim, Lu. Aí ele coloca: serviço de confraternização e apoio mútuo, em que os tarefeiros, de corações interligados e mãos unidas, são convocados a duro labor, começando no burilamento de si mesmos. Pronto. Pronto. E olha, né, nós somos convocados a duro labor mesmo. Interessante quando ele coloca, né, começando no burilamento de si mesmos, Conrado, porque é sempre a dor que nos move, né? Ela nos chama, né? Então, e isso nos ajuda muito, porque a gente já conversou bastante que a dor, embora a gente não a aceite, ela é pedagógica, né? Ela é uma excelente professora que te faz enxergar os dois lados, né? Ele fala tarefeiros de corações interligados. E isso, só essa palavra, corações interligados, nos faz refletir muito sobre, de novo, energia, né, Conrado? Nós estamos entrelaçados no universo. Os nossos corações, os nossos pensamentos entrelaçam, interligam. Então, que seja interligado para o bem, né? Que a gente se apoie mutuamente para o bem, né? No fundo, tudo que a gente faz, nós estamos nos ajudando mutuamente no burilamento de nós e dos outros. Sim. Na prática é isso, Lu, porque nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para crescer, né? Para aprender, Lu. E eu acho tão interessante quando ele coloca aqui, ó, a gente vai amadurecer através do trabalho, né? E aí depois ele coloca o seguinte, ó, serviço de confraternização e apoio mútuo. Colocar essa palavra no meio aí de confraternização me remete a um espírito de alegria, de gratidão em tudo que a gente faz. Em todo o trabalho, seja ele o que for, difícil, mas assuma uma posição, né, de alegria, de gratidão por poder estar fazendo isso, né? Essa palavra confraternização, eu posso estar enganado, mas eu acho que ela está ligada à fraternidade. Sim, também Eu acho que ela penso. está ligada à fraternidade. Então, esse
espírito de fraternidade, né, que deve envolver a todos nós em tudo que a gente faz. Seja ele, Lu, dentro da nossa própria casa, né, com os nossos familiares, esposa, maridos, filhos, pais, no nosso fora de casa, no trabalho profissional, né? Um estudante, por exemplo, um adolescente, um jovem que está estudando no nosso convívio social, em tudo, Lu, que a gente assuma e entenda esse aspecto e a gente sinta mesmo verdadeiramente dentro de nós fraternidade, né? Para que a gente possa dar as mãos realmente, né? E trabalhar mutuamente um pelo outro, Lu. Na prática, mais ou menos, né? Porque a gente tem isso aí, mas a gente vai conquistando aos poucos, Lu. Vai. Quando ele fala começando pelo burilamento de nós mesmos, né? Ele colocou de si mesmo. E como eu pensei que essa luta fosse esse esforço para superar nossos obstáculos, nossas dificuldades, estou pensando o quanto, Conrado, que esse tipo de trabalho, essa colocação de Emmanuel, nos faz refletir sobre enfrentar as nossas melindres, as nossas vaidades, os nossos orgulhos, porque Sim. quando você trabalha com os outros, muitas vezes você tem que abrir mão de algumas certezas que você acha que tem, né? Em prol da equipe, do que a equipe decide, do que a equipe pensa. Então, começa a trabalhar em nós. Nós não somos os donos da razão, né? Essa vaidade tola, os milindres, né? Porque a gente tem muito mimimi. O confraternizar e se apoiar mutuamente é esquecer maledicência, porque às vezes a gente, nesse apoio mútuo, é você se colocar no lugar do outro e não julgar o outro. Perfeito. Então, tem muita... Numa frase só, Emmanuel vai tão profundo, né? Se a gente for puxando o fiozinho do novelo, a gente vai chegar em umas colocações, né, Conrado? De, olha, esse mútuo, essa confraternizar, se colocar sempre no lugar do outro, não julgar, porque quando você é julgado, tenha certeza que você também, quando você julga, perdão, você também será julgado com as mesmas ferramentas, com os mesmos Na mesma pesos, medida. né? A mesma medida. Então, eu acho que esses corações interligados nessa realidade de fraternidade, E que também, nós ainda estamos longe, viu, Conrado, de conseguirmos nos colocar como fraternos. sim, Lu, a gente está caminhando, né? Acho Caminhando. que E ele coloca aqui corações interligados, não à toa, Lu, porque Não. ninguém está junto de nós ao acaso. A gente sabe disso, né? Então, estamos todos ligados realmente, né? Agora a gente precisa ver como é que tá essa ligação, né? Com Fala quem que eu estou me ligando? Isso, corações interligados, mas que tipo de sentimento que está nos unindo? A gente pode estar ligado por diversos sentimentos, né, Lu? Então, que a gente Diversos coloque sentimentos. amor, que a gente coloque fraternidade, sentimento de cooperação, entendimento, paciência, Lu. Esse é o caminho. Fácil não é, mas é o caminho. Eu acho. Não. Mas num primeiro parágrafo, Emmanuel, a gente pode discutir 2 horas aqui que vai ter assunto, né? Então vamos Incrível. passar para o outro, Lu, a gente não Vamos para sai o dele. outro. Ele fala, à face disso, né, de tudo isso que a gente está discutindo, cada núcleo de atividade espírita, e aí ele vem então para a espírita mesmo, né? Cada núcleo de atividade espírita, evidenciando-se na condição de posto avançado do cristianismo redivivo, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um campo de peleja moral, onde os lidadores atuam, armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade e a abnegação, baseados no amor que o Cristo nos legou. Olha só, ele está mostrando para a gente cada núcleo de atividade espírita.
e nós temos infinitas frentes de atividade espírita, né, Conrado? Quando ele fala, olha, posto avançado do cristianismo redivivo, as assistências espirituais, as escolas de aprendiz de evangelho, são todos, né? Porque ela parte do princípio daquilo que nós entendemos como cristianismo, aquilo que Jesus trouxe para nós vivo. Então, você numa assistência, né? Qual que é a maior finalidade ali? Ele coloca assim, ó, por força de suas próprias finalidades. Então, vamos pensar só assistência espiritual, né? É um campo de peleja moral, ou seja, de luta moral, de mudança de vibração, de mudança de conduta. E ele fala, como é que nós vamos trabalhar nisso? Ele fala, os lidadores, aqueles que estão trabalhando isso, precisam estar de que forma? Numa luta você vai com armas. Olha lá que legal. Você pensa num combate, você vai com armas. Como eles esperavam que Jesus tivesse uma lança e mudasse todo o contexto. Mas ele fala que as armas que nós vamos levar agora são os recursos mais nobres da nossa alma, do nosso espírito. Ou seja, quando você vai para um trabalho de assistência, você precisa ter dentro de você o entendimento, a tolerância. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito, por mais que você leve algo de construtivo, às vezes as pessoas não absorvem. Então, entenda. Cada um está no seu momento evolutivo, né? Tenha tolerância, seja bom, tenha paciência. Legal que ele coloca também a humildade, porque você está trabalhando, vou colocar a gente como um trabalho, nós, trabalhadores da assistência, você precisa ter humildade, ou seja, não se julgar superior a ninguém naquele momento. Ah, eu trabalho numa câmara de paz. Tenha a humildade de saber que você não é diferente de ninguém que está ali, nem como assistido, nem como quem está aplicando o passe, né? O que a gente tem que ter bem claro, ele fala, né, em qualquer atividade espírita, é o amor que o Cristo deixou para nós. Perfeito. Olha como ele muda. É muito lindo, adorei esse parágrafo. Lu, realmente, o cristianismo, Lu, né, ele na verdade, colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Exemplificar no nosso dia a dia. Né? A gente sabe que o Espiritismo, ele ele buscou resgatar, né, esses princípios originais, né, no momento da formação da igreja, lá quando Pedro, junto de Estevão, Tiago, né, que eles criaram os primeiros núcleos cristãos, né, Lu? Então, onde ali se praticava fraternidade, literalmente, o amor, o carinho, né, o assistencialismo. E aí o Espiritismo vem nos chamar para isso, né? E isso vem de encontro, Lu, com a nossa reforma íntima, né? Com autoconhecimento, reforma íntima. Então, o que eu vejo é o seguinte, Lu, que não tudo que a gente faz, onde nós estamos buscando expressar o cristianismo redivivo em nossas vidas, mesmo que a gente esteja fazendo pelo outro, em primeiro lugar, nós estamos fazendo por nós. Em tudo que a gente faz, naquela atividade que eu vou lá conduzir uma sessão doutrinária ou aplicar um passe de harmonização na entrada, Lu, ou entregar uma cesta básica na casa de alguém, Lu, esse posto avançado do cristianismo, ele está em todos os lugares. Inclusive dentro do nosso lar, se nós nos comportamos de acordo, né, e estamos comprometidos com a nossa mudança. Lu. Então, eu entendo, Lu, que qualquer coisa que a gente faça, que a gente acredita que está fazendo pelo outro, nós estamos fazendo muito por nós. Né? Porque nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar em nós justamente aqueles sentimentos que você colocou no parágrafo anterior, né? Que eles vêm à tona no contato com pessoas, na convivência,
né? Que de repente eu fico milindrado, de repente eu fico enciumado, de repente, não é, Lu? E aí eu vou podendo trabalhar dentro de mim esses sentimentos, ainda que não estão muito legais, estão bagunçados, mal resolvidos, e em paralelo eu estou amadurecendo, crescendo espiritualmente, não é? E é um exercício contínuo, né, Conrado? Porque nós temos dentro de nós um comportamento muito arraigado de julgamento. Então, nós julgamos os nossos familiares, nós julgamos os nossos colegas, nós julgamos um assistido. Quando a gente percebe, nós já julgamos, né? Ele fala, baseado no amor. Jesus não julgou ninguém, né? Ele falou, né? Lembra da história da mulher que ia ser apedrejada? Né? Quer dizer, o que ele fala? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Então, esse amor que Jesus trouxe para nós, baseado principalmente naquela primeira palavra que ele fala assim, entendimento e tolerância. Jamais, né, sejamos nós juízes de alguém, né, mas levemos aquilo que Jesus nos ensinou. Isso é a boa luta. É lutar contra comportamentos que nós temos que a gente nem percebe. Quando você se deu conta, você já julgou alguém, já fez uma análise baseada nos seus conceitos, não é verdade? Às vezes a gente perde a paciência, né? É bem interessante. A boa luta envolve tudo isso. Né? A gente tem que ter equilíbrio, né, Lu? Equilíbrio. Sim. Saber julgar. O saber julgar é fundamental, Lu. Porque o julgamento, ele é uma ferramenta de aprendizado para nós também. Sim, ele mas é não o julgamento. Julgar a pessoa. A gente até pode julgar o ato, comportamentos, mas... isso. Exatamente. Mas a pessoa não. Exato, porque a gente pode cair naquilo. Até porque, Lu, o nosso olhar é sempre muito limitado. A gente nunca conhece profundamente o que se passa na vida da pessoa. Com certeza. O que está acontecendo. A gente está vendo aquilo só que a gente é capaz de ver, Lu. Então, o nosso julgamento da pessoa, ele vai estar, muito provavelmente, né, equivocado, cheio de pressupostos, né, que na verdade pode não ser verdade, Lu. Na verdade não pode ser verdade, confio. Na verdade pode não ser verdade. Mas é no isso. fundo, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí ele coloca assim, ó, ponderemos. Ó, o que a gente está fazendo, né? Nós estamos ponderando tudo que ele está nos dizendo. Ponderemos quanto a isso e reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem para que se faça em toda parte o bem de todos. Nossa, olha o trabalho, né? Até, Conrado, quando você se descobre, quando você se identifica com essa postura que ele está passando aqui para nós, de um espírita. E eu vejo, o espírita não é melhor do que ninguém, mas tem uma passagem no Evangelho, né? Não sei se vocês lembram, que a gente reconhece o espírita pelo esforço que ele faz em se melhorar, né? Em buscar eliminar aqueles traços que não são condizentes. Então, ele fala, ponderemos quanto a isso, né? Se a gente está pensando, eu estou pensando nesse ponto, né? Em burilar a mim mesma, em melhorar aqueles meus traços que não são condizentes e desenvolver em mim a paciência, a tolerância, fala, pondera. E reconheçamos a nossa obrigação de trabalhar pelo bem, para que se faça em toda parte o bem de todos. Não é só o meu bem, que a gente consiga, quando nós conseguimos entender todos, que se a gente fizer o bem volta para a gente, e isso não é uma questão filosófica, isso é física quântica, isso é energia, né? Se a gente for falar aqui da dobra, né, Conrado? Tem daquela prega tão famosa, o professor Hélio Souto explica, né? Mas isso é física quântica, então se a gente reconhecer que se nós fizermos o bem volta por toda parte, nós já estamos saindo, avançando, dando um passo à frente, né, Conrado? É assim, Lu, a mensagem de Emmanuel nesse capítulo está muito forte no sentido de combater o egoísmo.
sei se você percebeu, né? Ele o tempo todo está falando do bem, não do bem individual, mas do bem coletivo, do espírito de cooperação, né? De darmos as mãos, fazendo pelo outro, estamos fazendo por nós. Lu, você compreende, Lu? Então, a gente precisa ter muito claro dentro de nós a necessidade de combater o nosso egoísmo. Porque temos, sim, e muito ainda. Né? É um instinto de sobrevivência que está enraizado em nós. E a gente precisa começar a fazer, começar a trabalhar, começar a fazer não só por nós, mas pelos outros também, porque na medida que a gente começa a fazê-lo, dali a pouco é algo que já está presente no nosso ser, algo que já é prazeroso, já é gostoso, né? E também, voltando assim, e pegando o gancho do que você falou, Lu, essa questão de tudo que a gente faz volta para nós, né? A gente falou muito sobre isso no livro Pensamento e Vida, né? Que a gente tratou sobre o poder da mente, né? As vibrações, que nós somos o foco de tudo que nós emitimos. Então, nós atraímos para nós aquilo que nós estamos vibrando, a média de tudo que a gente vibra, né, Lu? Então, quem quiser, também a gente convida, né, a assistir. Se não assistiu, né, acessa lá dentro do canal do Raio de Luz, tá lá todos os livros do Pensamento e Vida, os capítulos do Pensamento e Vida lá disponibilizados, que vai poder entender um pouquinho melhor, Lu. Sim, o quanto o nosso pensamento tem força, né? A gente não tem noção, mas ele tem uma força, uma velocidade maior do que a da luz. Então, é bom que leia, que assistam, né? Quem tiver interesse, porque aí dá para entender legal aquilo que nós estamos falando aqui. Isso. Aí ele continua. Lavrar o solo do espírito. Olha que legal. Quer dizer, lavrar é quando você prepara a terra para plantar, não é isso? Estou pensando assim, você vai arar, vai preparar, vai jogar cal, não sei o quê, para plantar alguma coisa. Então, você precisa, o lavrador prepara a terra, semeia para que colha. Ele fala, lavrar o solo do espírito com instrumentos. Aí ele muda o instrumento, não é mais o arado. O instrumento do estudo. O quanto é importante que a gente estude. E estudar nosso comportamento, não é só estudar o que é teoria, mas estudar nós, entender por que nós agimos assim, né? Semear a compreensão, difundir os valores humanos, e aí vem uma palavra bem forte, exemplificar lealdade aos compromissos esposados na oficina de elevação. Espalhar para os outros, tanto quanto possível, as bênçãos do Senhor. Olha, estou vendo um trabalho que a gente tenta desenvolver, né, Conrado? Então, olha, a gente começa. E ele fez mesmo, Conrado, a relação que eu fiz com o lavrador. Lavrar o solo, preparar a terra. A gente prepara a terra estudando. Estudando as obras, estudando o nosso comportamento, por que nós agimos e reagimos a alguns estímulos, né? Ele fala semear a compreensão. Tudo isso é trabalhar pelo bem. Semear a compreensão. Por que semear? Porque se eu semeio, eu colho. Então, se eu consigo compreender, as pessoas também vão me compreender. Eu não posso exigir ser compreendida o tempo todo se eu não compreendo ninguém. Então, como é que eu colho? Eu colho aquilo que eu plantei, que eu semeei. Então, ele fala, semeando, né? Semear a compreensão, difundir os valores humanos, leva aquilo que é importante. E ele não está falando de valor material. Ele não está falando de valor material. E aí, como que a gente faz tudo isso? A gente só faz isso exemplificando, sendo leal. E quando eu vejo assim, compromissos esposados na oficina da elevação, é porque nós nos propomos a nossa reforma íntima. Nós nos propomos a nos melhorarmos. Então,
se eu me propus a isso, exemplifica isso que você está se propondo a fazer. Né? Não é só ficar na teoria, dê exemplos. E como que você dá exemplo? Espalha, leva para os outros, e ele fala, tanto quanto possível. Ou seja, dentro das suas possibilidades. A gente poderia pensar em fazer muito mais, mas nesse momento eu ainda não tenho arcabouço para tudo isso. Né? As bênçãos do Senhor. Aquilo de bom que Jesus trouxe para nós. Olha esse parágrafo. Ah, um parágrafo melhor que o outro, é verdade. E a analogia foi muito foi perfeita, né? Muito bem colocada. Porque quando a gente lavra o solo, primeiro a gente remexe. A gente vem com o arado lá, remexe, passa. O que acontece ali? Mistura tudo, remexe tudo. A gente é sacudido, sacode a terra. E nesse processo doloroso, né? Machuca, Nossa, a gente recebe novos ares, oxigena a terra. E aí a gente vai trazer para nós, né? Lavrar o solo é viver experiências, vivê-las, né? Algumas vão ser dolorosas, algumas vão remexer as nossas estruturas. Só que vai nos trazer renovação, né? Oxigenar, né? Os nossos, tudo aquilo que a gente busca para nós, Lu. E aí o que a gente vai fazer, né? Sacudido por tudo isso, a gente vai plantar, vai plantar. A gente vai plantar ainda algumas coisas erradas, mas nós vamos plantar coisas boas também, né, Lu? E é isso, eu acho assim, ficou muito bem colocado. É o processo de reforma íntima, né, Lu? Que acontece com todos nós, de autoconhecimento, Lu. E olha só, como que ele coloca aqui, esse processo de lavrar, que é remexer a terra, preparar a terra e plantar, ele começa com os instrumentos do estudo. Lu, é o primeiro passo para tudo. Nós estamos aqui estudando o livro Mãos Unidas. Qual que é o propósito desse livro? Do nosso estudo, na verdade, é buscar nele inspiração, né, para o nosso dia a dia, para que a gente possa nos tornar pessoas melhores. É isso que a gente está buscando, nos fortalecer diante dos nossos enfrentamentos, Lu. Então, o estudo é o primeiro passo. Agora, não pode o estudo entrar por aqui e sair por aqui. Estudou. Aquilo que você estudou, teve contato, te sensibilizou, né? É o momento, então, e obviamente essa sensibilização te inspira e gera um movimento interno dentro de nós, né? De mudança. Então, o estudo é o primeiro passo, Lu, porque nós estudamos, geramos dentro de nós esse movimento de mudança, de trabalho, e essa mudança traz a transformação em nós. Né? As mudanças dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, dos nossos padrões, Lu. Sim. Conrado, você fez uma relação que eu amei, porque quando o arado entra na terra, machuca a terra. E traz lá de baixo o que estava escondido. A superfície estava uma coisa e lá dentro da terra tinha minhoca, tinha outras coisas. E aí, quando você foi falando, eu fiquei pensando, né, quando a gente faz essa reviravolta dentro de nós, e nós nos identificamos como, por exemplo, um egoísta, como, por exemplo, um vaidoso. Isso dói. Não é fácil você revirar a terra e se deparar com aquilo que na superfície você achava que não era. Eu não sou egoísta, ou eu não sou vaidoso, ou eu não sou orgulhoso. E a hora que você revira, você machuca e você entende. E aí você fez uma complementação mais linda ainda. Você oxigena, ou seja, você dá condições para que tudo melhore, para que tudo mude. Olha como Emmanuel, Conrado, ele consegue escrever de um jeito e te forçar a entender. Porque se você lê de uma vez assim, passa batido uma série de reflexões que estão embutidas, né, na fala. Isso é o legal, Lu, do estudo em grupo, do estudo em dupla,
né? Então, nós aqui estamos juntos aqui e trocando, né, aquilo que a gente está entendendo. E o As pessoal que nossas. está assistindo também ele vai ter uma compreensão deles. Seria legal até que colocasse para a gente aí nos comentários o que achou, né? Porque de repente complementa para nós e também para outras pessoas, é algo que a gente não conseguiu puxar, extrair daqui. Pois Né? é. Então, essa é a beleza, né, do estudo em grupo, né? E do espírito de cooperação que está envolvido Cooperação. aqui. Que está junto, está permeando tudo. Aí ele fala, justo que nessas linhas de batalha espiritual apareçam ocorrências menos infelizes. Como que não acontece, né? Como que não acontece? Porque nem tudo você colhe flor. Vamos pensar que nós estamos arando, né, margaridas, e às vezes vai nascer uma erva daninha no meio, né? Então, nós somos seres humanos imperfeitos, em busca da perfeição. Então, pode ser que a gente caia, né? Pode ser que a gente tropece, pode ser que nós nos identificamos errado. Tem mil coisas que podem acontecer, né? A gente pode simplesmente também nessa batalha, eu estou pensando aqui assim, como é que fala? Um soldado que vai para a guerra e nos primeiros momentos desiste da guerra e volta. Não é, Conrado? Fala, não, isso não é para mim. Isso não é para mim, eu não quero isso agora, eu vou deixar isso para outra hora. E são ocorrências, né, que dependem muito do nosso livre-arbítrio, depende de nós, das nossas escolhas, né? Às vezes conscientes e às vezes inconscientes. Sim, Lu. E ele colocou uma palavrinha aqui que também dá um enfoque muito importante na frase. Justo. Justo que nessas linhas de batalha espiritual apareçam ocorrências menos infelizes. O que ele está dizendo aí? Deus é justo. Não existe injustiça. Então, se nós estamos passando por uma situação difícil, não se sinta injustiçado. E às vezes a gente se sente, por que eu? Por que comigo? Porque... Não é? Se Deus é Sim. justo, né? Tá envolvido um propósito aí de aprendizado. Então vamos buscar forças para que a gente e sabedoria para a gente entender. Então essa questão de justiça e como você sempre fala, uma palavrinha que ele coloca lá, Lu, já dá um significado diferente, né? Então que a gente não se revolte diante dos enfrentamentos da vida, porque Deus é justo, Deus sabe o que faz. Deus é justo. Eu estou pensando, Conrado, quando você está numa batalha, você está é uma luta, é um combate. Você pode desistir, você pode ser abatido, você pode vencer, podem te acertar, porque você está batalhando, você está numa luta. Uma luta você ganha, numa luta você perde, né? Você desanima, você se machuca, né? Por que numa guerra tem um hospital do lado, precisa? Porque as pessoas se machucam, né? Às vezes, sem querer, você recebe um tiro. Então, eu penso que pode acontecer isso. E nós não vamos desistir porque ocorreu alguma coisa que não era como esperado. Vamos ver até o final, mas eu acho que ele não vai falar para a gente não desanimar. Né? A batalha é isso mesmo. Você está numa batalha, não vem flor. Até porque, Lu, nessas lutas, o que menos importa é o fim. A gente busca o fim, mas no fundo o que menos importa é o fim. O que mais importa é o que nós vivemos para chegar nesse fim. Seja qual for o fim, se eu me rendi, se eu venci, se eu perdi, mas a experiência vivida, né, da luta em si é o que vai nos trazer o que a gente precisa. O fim é o menos importante. Como enfrentar cada ocorrência, né, Conrado? Como se comportar frente a cada ocorrência. E nós, como 100% da população, sabe muito bem quais são essas ocorrências menos felizes, né? De repente você está caminhando numa boa, tudo bem, tudo tranquilo, e você tropeça e machuca o dedão do pé, né? Ou você cai e quebra uma perna. Então as coisas acontecem. Como é que eu enfrento isso? Né? Vamos ver o que ele fala para nós. De quando em quando,
companheiros caem, alvejados por inimigos da luz. Olha, Conrado. Através das brechas que eles mesmos formaram, requisitando o amparo urgente da retaguarda. Vou até parar aqui. Tem um ponto e vírgula. Nossa, Lu, isso aí é bem forte e comum, né? E comum, né? E a gente passa por isso o tempo todo, né, Conrado? Porque quando a luz, quando a gente vê, a gente pode pegar esse exemplo por Jesus, como ele incomodou por ser luz, né? Vamos pensar até nas aulas que a gente estava comentando antes, né? Como que o Sinédrio queria tirar da frente alguém que estava atrapalhando as suas intenções, não é? Seus interesses, Lu. Em seus interesses. Ele fala, de quando em quando, companheiros caem. A gente tropeça. No que a gente tropeça? Ele fala, alvejados por inimigos da luz. Quer dizer, a gente acaba entrando em sintonia com eles. Ele fala, através de brechas que eles mesmos formaram, ou seja, nós sintonizamos a nossa mente numa faixa vibratória que nos derruba. E aí nós entramos numa depressão, numa tristeza, num choro, numa revolta, que a gente não sabe nem por que está acontecendo aquilo. Né? Ela, estou trabalhando, estou fazendo tudo melhor. E como que isso me acontece? Gente, vamos olhar para nós, né? Ele fala, através das brechas. E eu lembro uma vez que você falando, dando um exemplo, num dos nossos estudos, do radinho, né? Então, a brecha é essa sintonia. Ele fala, e nesse momento que ele cai, ele precisa de amparo urgente na retaguarda, ou seja, de nós, companheiros, que estamos juntos e que vamos acudir um irmão que está caindo. Porque ele deu brecha, não vamos julgar. Ele precisa de ajuda. E naquele momento a gente, né, arregaça as mangas e vai em ajuda daquele irmão. Eu vi isso, Conrado. Eu passo por isso, você passa por isso, todo mundo passa por isso. Até porque somos todos seres humanos, né? Espíritos em aprendizado. Ninguém é perfeito. Todos nós vamos ter altos e baixos, né? Se nós fôssemos perfeitos, nós nem estaríamos aqui. Se nós estamos aqui é porque nós ainda temos atitudes, né, menos elevadas, Lu, atitudes equivocadas, né? Sim. Então, Lu, que eu vejo assim de mais legal nisso tudo, porque todo mundo em algum momento vai realmente passar por dificuldade. Vai mesmo, Lu, a gente tem medo, a gente fica triste, né? A gente fica iludido, orgulhoso, nós somos egoístas. Então, brechas e brechas e brechas que a gente dá, Lu. Mas o mais legal é que nós nunca estamos desamparados, né? Então, nesse momento que nós demos brechas e nós caímos, né? Nós vamos receber um amparo urgente na retaguarda. Esse amparo, Lu, ele é feito por quem? Ele é feito por nós mesmos e pela espiritualidade, né? Ele é feito pela aquela mãe que não sai do lado do filho, que de repente caiu num processo depressivo e está ali ajudando, amparando, cuidando, apoiando, colocando para cima o tempo todo, um pai, uma mãe, um irmão, Lu, dentro das nossas atividades, né? Se eu falei de um exemplo dentro da nossa família, mas também nas nossas atividades, seja profissional, às vezes um companheiro de trabalho, Lu, né? Somos nós mesmos, Lu, somos nós mesmos que intercedemos, somos nós através das nossas atitudes de apoio, das nossas orações, que nós conseguimos concentrar e direcionar energias e esforços da espiritualidade para que cada um de nós receba o amparo na medida que estiver necessitando. Num momento vai ser eu, em outro momento vai ser o outro, em outro momento. E assim nós vamos nos segurando. Por isso que é legal a gente pensar que sozinho, realmente nós somos frágeis. Agora, quando nós nos unimos, nós nos tornamos fortes, como aquele graveto que quebra
sozinho, facilmente. Agora, se você juntar Sim, vários gravetos, né? Você tentar quebrar, você não quebra. Não com é? certeza. E ele fala, né, Conrado, que é a batalha espiritual. Ele fala para nós. Ele fala que a gente dá chance para que as trevas atuem. E aí vamos pensar assim, ó, que árvore que recebe pedrada? A que tem fruto, a que dá fruto, não é? Então, se está recebendo alguns ataques, vamos pensar assim, tá certo que você deu brecha, porque é visada a árvore que está cheia, pensa numa mangueira cheia de mangas maduras, que vai alimentar muita gente, né? É lógico que ela vai receber pedrada. Então, precisa estar preparado, né? Essa retaguarda, também você falou da espiritualidade, pensando nos nossos anjos de guarda, os nossos mentores, que nos ajudam, que nos apoiam, que nos fortalecem, porque às vezes a gente dá brecha para a pedrada chegar na gente, né? Então precisa ser essa árvore frondosa, cheia de frutos e que consegue se proteger. E aí é uma batalha espiritual, porque é manter uma faixa de vibração que gera essa proteção toda. Não é? Vamos pensá-lo dentro do nosso lar. Se a família está desestruturada, Lu, né? Significa que cada um anda sozinho, né? E aí estamos fragilizados. Agora, um lar onde existe compreensão, cooperação, entendimento, respeito, companheirismo, esforço, né? Em ajudar uns aos outros, disciplina, Lu, nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos. Então, isso é em tudo, mas principalmente dentro do nosso lar. Porque se a gente der brecha, né, vai ter mais sofrimento envolvido aí, vai ter mais problemas. Então, a gente precisa se fortalecer no amor, principalmente. Também. Eu estou pensando, Conrado, você levou para casa e eu estou levando para uma casa espírita. Eu estou Também. levando para um trabalho espiritual que as casas espíritas desenvolvem e que requer uma legião de trabalhadores voltados para o bem e que precisam, para poder fazer o bem, primeiro arar essa terra e levar, e no fundo levar as bênçãos, como o Senhor diz, né? Levar aquilo de melhor que a gente tem. E nesse trabalho de levar o melhor que a gente tem, nós acabamos levando pedrada, né? Eu Pode estou falar aí, Lu, só pensando, vou carregar o computador. eu estou pensando muito nisso, né? Que às vezes alguns de nós que está trabalhando na casa espírita pode ser alvejado. A gente pode dar brechas e isso acontecer, né? Porque há todo o interesse em que a luz não acenda. Aí nós vamos ver o que mais que ele coloca, porque é uma batalha espiritual. Eu estou entendendo, juro, estou levando para dentro de uma casa espírita. Aí ele fala assim, ó, muitos recuam assustados. Conrado, a gente assiste isso. Nós assistimos. Então, trabalhadores, né, aqueles que se dispõem a trabalhar numa casa espírita, mas olha, recuam assustados ao observarem a extensão da obra a fazer. Porque se a gente se colocar como um trabalhador de uma casa espírita, como um discípulo, a levar ensinamento de Jesus, a distribuir amor, a ser compreensivo, é um trabalho extenso, é um trabalho que exige a sua dedicação. E muitos, a gente já percebeu que recua. Olha o que ele coloca. Outros exigem férias ou licenças indefinidas. E a gente sempre fala lá na nossa casa, né, Madalena, sempre fala para nós, o pronto-socorro não fecha, no momento algum. Então a gente quer férias, quer licença, quer afastar, porque o trabalho é grande, porque o trabalho assusta, porque é muito mais cômodo eu ficar cuidando só do meu umbigo, não é? E aí é o egoísmo. Você, na hora que precisa, você vai e recebe, e depois você não quer a contrapartida. Vou só terminar para ver o que ele fala. Receando obstáculos, porque tem medo, assusta, né? Então, precisa estar revestido de muita fé, de muita força, né? Para continuar. Ele fala, e outros ainda fogem amedrontados ante os riscos da luta.
Porque você vai precisar se preparar, você vai receber pedrada, tudo isso vai acontecer. Então, ele está colocando aqui para nós que justo que ocorram tudo isso. Como você disse, nós estamos ainda, somos humanos, estamos evoluindo. É justo que a gente tenha esse sentimento. Não é errado. É justo que, de repente, eu tenha medo e não queira ir. Eu prefiro não trabalhar mais. Eu prefiro não continuar. É justo. Ele não está nem nos julgando, né? Não está nem nos julgando. São padrões de comportamentos, né? Que nós assumimos diante de dificuldades, né? E realmente, diante da primeira dificuldade, muitos de nós, inclusive nós, em algumas situações, recuamos mesmo. Recuamos, né? Porque a gente pondera tanta coisa, né? E aí a gente fala assim, melhor não. E aí o que Emmanuel está falando para a gente, né? Que a gente precisa mudar esse padrão, né? Porque o que normalmente move a gente são os medos inerentes a essa luta, aos desdobramentos, às dificuldades, ao sofrimento que vai estar envolvido, às dores, né? Então a gente precisa ter a coragem de enfrentar. A gente tem que enfrentar. É importante que a gente passe por isso, que a gente faça. E como que nós vamos ter coragem, Lu? Na medida que nós temos fé. A nossa fé, Lu, que é o combustível para que a gente possa seguir adiante diante dessas provas da vida, né? Daqueles trabalhos, né, que nós somos chamados dentro de uma casa espírita, por exemplo, dentro de uma igreja, seja lá qual for, né? Daquele compromisso que nós assumimos na nossa família. E isso, Lu, vou até fazer um comentário aqui, não é um julgamento, é só uma constatação, né? O que a gente mais vê hoje em dia é casal se separando. Porque na primeira dificuldade, desistem. E não é fácil viver junto, dividir, né, a sua intimidade. E aí a gente desiste, né? E a gente esquece, muitas vezes, de compromissos assumidos, né? E no nosso ambiente profissional também. Às vezes a gente desiste de algum projeto, desiste de alguma coisa por medo, achar que não é capaz, né? Que não tem condição, não tem a capacitação necessária. O trabalho aparece na medida que nós estamos capacitados, não é? Estamos prontos, Lu. Então a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. É um padrão de comportamento que nós carregamos, né? Mas a gente precisa ter um esforço interno para que a gente mude isso. Ele fala no parágrafo de trás, né? Espalhar para os outros as bênçãos do Senhor. E agora ele fala da gente ter umas ocorrências infelizes de recuar. Né? Vamos pensar assim, quando fala férias, Conrado, quantas vezes, né, você pensa, nossa, segunda-feira para nós é dia da assistência espiritual. Ah, mas é feriado. Ah, mas hoje é feriado. Tá, mas é feriado, mas tem um trabalho lá que nos espera. Né? Quantas vezes a gente fala, ah, mas eu não vou, é feriado. Né? Quando nós fizemos a nossa escola de aprendiz do Evangelho, ela era sábado à tarde. Né? Então, quantas vezes nós pensamos, ah, gente, mas eu vou perder de ficar na piscina, de participar de uma confraternização da família, para ir lá estudar. Para ir lá... Abandonava o churrasco para ir, Lu. E ainda pensar assim, para me tocar lá no fundo, né? Para levantar minhas fraquezas. Né? Então, a gente é justo, ou seja, nós estamos encarnados, isso pode acontecer. Mas nós temos um compromisso. Aquele que despertou para fazer o bem, para levar a caridade, para fazer isso, né? Tem que repensar. Acho que isso que ele falou na boa luta, porque é uma luta,
que nós vamos travar o tempo todo, mas ela é boa. Ela tem uma finalidade boa, não é? Isso mesmo. Então vamos. Em favor de todos, olha lá, em favor de todos. Quer dizer, esse daqui, Jesus Cristo, não escolheu nada. Em favor de todos, Jesus Cristo, o supremo comandante das hostes do bem, promove e promoverá sempre o socorro adequado nas condições precisas. Nós não estamos desamparados nunca, Nunca. mesmo quando caímos. Exatamente. Né? Ele fala, entretanto, esse entretanto, a fim de compreendermos nossas próprias dificuldades, porque nós temos e nós temos que entendê-las. Ele fala dificuldade, porque a gente cai, né? Recordemos que no grupo constituído por ele mesmo, Jesus, nos primeiros dias do Evangelho, conquanto a equipe se erigisse tão somente com 12 companheiros, não faltaram problemas e desarmonias, negações e deserções. Olha, então tem tudo a ver com a tua aula, hein, Lu? Olha. Verdade. E pensa assim, então, olha, é bem isso, é justo que aconteça. Vamos pensar que Jesus, né, que escolheu aqueles... Ele não escolheu, né? Ele reuniu aquelas 12, eram só 12. E ali dentro, ele vivenciou tudo isso. Não tinha problema? Lógico que tinha problema. Tinha desarmonia? Lógico, eles não se entendiam, não é? Cada um tinha uma personalidade completamente diferente. Tinha negações? Tinha. Teve quem desertou? Teve. Então, mesmo nessa, como você disse, a primeira igreja que foi constituída, a primeira, né, que Pedro montou, depois que Jesus, a casa do caminho, né? E agora, nós somos humanos em evolução. Então, tudo aquilo que aconteceu, continua acontecendo, né? Pois é, Lu, Jesus, né, que é puro amor, né, ele representa para nós o máximo, né, de espiritualidade, Lu. Ele passou por muitas dificuldades óbvias, tá? É público e notório, a gente tem todo o esclarecimento do Evangelho sobre isso. Quem somos nós, Lu, para achar que nós não devemos passar por dificuldades? É lógico que a gente tem que buscar o nosso bem-estar sempre, Lu, mas como Emmanuel falou no começo, é justo que apareçam ocorrências menos felizes nessa caminhada. Né? É justo, sim. E Jesus enfrentou todo tipo de problema. Entendemos que os apóstolos eram, apesar de humildes, eram muito esclarecidos nas questões espirituais, né? Por ser apóstolos de Jesus. E eles, mesmo nesse grupo bastante espiritualizado, existia o problema. Judas traiu, Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé não acreditava. Deserções, Tomé não acreditava. Né? Esse está pensando nas coisas mais pequenas. Né? Então, realmente, a mensagem que está aqui é que todos nós vamos passar por dificuldades. Todos nós. E essas dificuldades que a gente passa é para nos trazer aprendizado e, em paralelo com o nosso amadurecimento, no nosso aprendizado, nós cooperarmos, darmos a nossa cooperação no todo, para a comunidade, para aqueles que nos cercam, que nos melhorando, nós inspiramos os outros a melhorar, nós melhoramos as nossas atitudes, nós fazemos mais o bem. Com certeza. Conrado, enquanto você estava falando, eu bati o olho aqui e olha, que Jesus promoverá sempre o socorro adequado. Nós não sabemos qual é. Ele fala nas condições precisas. Nós não sabemos o que é. Então, às vezes, o socorro vem de uma forma que nós não conseguimos entender. E ele fala, por isso compreendam que ele, que é o Espírito Cristo que passou por tudo, conviveu com tudo, nós também conviveremos. Mas o socorro vem. Nós precisamos acreditar que o socorro está aí.
Embora, às vezes, a condição que é necessário que a gente vivencie, nós não estamos entendendo que é socorro. Nós estamos entendendo que é outra coisa. A gente fala, vou embora, vou abandonar o barco, né? Mas, às vezes, é aquele exatamente o remédio que a gente precisava naquele momento. Sim, Lu, porque Falta discernimento. as vivências, né, que nos trazem dores, sofrimentos, né, ela tem o propósito de nós compreendermos nossas próprias dificuldades. Sim. É o autoconhecimento acontecendo quase que de forma inconsciente, Lu. Eu experimento aquela situação, né, e percebo em mim atitudes, né, sentimentos que afloram em função daquilo lá, e eu vou me conhecendo, Lu. É assim. Então, olha só, entretanto, a fim de compreendermos nossas próprias dificuldades, compreender as nossas próprias dificuldades é se conhecer. Sim. Na medida que eu compreendo a dificuldade, que eu percebo que ela existe em mim, eu estou me conhecendo, né? Deus permite que a gente passe por tudo, por todas essas ocorrências menos felizes. Sim, eu até penso, compreender a minha dificuldade, até perceber que eu dou brecha para cair, dou brecha para assédios, dou brecha para obsessão. E aí a gente vai melhorando, aprendendo, percebendo e dando menos brecha. Dando menos brecha. Aí ele coloca assim, ó, reflitamos nisso. Nós estamos refletindo e vamos continuar refletindo o dia inteiro hoje. E aceitando as nossas responsabilidades de trabalhar e servir. Então, vamos refletir em tudo isso e vamos aceitar a nossa responsabilidade de trabalhar e servir. Porque nós já assumimos que temos essa responsabilidade, eu já aceitei que eu tenho essa responsabilidade. Ele fala, reflitamos nisso e estejamos com o Divino Mestre nas provas e aflições da frente. Conrado, não tem como não ter prova. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, estejamos com Ele nessas provas. Não vamos achar que estamos sozinhos. Vamos nos apoiar nele. Vamos sentir essa força que vem dele. E sigamos para frente. Não tem como estacionar, não tem como voltar atrás, tem só que ir para frente. Né? Independente que tem uma pedra grande na frente, ele fala, esteja com ele, continue servindo, continue trabalhando, ou seja, de mãos unidas, vamos em frente. Mesmo que tenham aflições, as aflições estão aí, mesmo que tenhamos provas e as provas estão aí, não vamos nos sentir desamparados, né? Estejamos com ele junto de nós. Olha, isso já nos dá uma força assim para falar, opa, não estou sozinho, né? Tem um escudo comigo. Claro, Lu. E aceitar as nossas responsabilidades de trabalhar e servir com o Divino Mestre, com Jesus, Lu, é entender essa luta como boa. Por isso que Emmanuel colocou lá, no título, a boa luta. Né? Ter essa compreensão, né? E assumir o espírito de confraternização. Não é se divertir, não no sentido de estar se divertindo em tudo, não, mas de fraternidade, né? A boa luta. Aceite essas responsabilidades, aceite o fardo que foi colocado, né? Faça o seu melhor, sirva sempre com muita fé em Deus, né? Que essa luta pesada, difícil, ela vai ser menos pesada e menos difícil, na medida que a gente estiver apoiado em Deus, apoiado em tudo que Jesus nos ensinou. Maravilhoso capítulo, Conrado. Perfeito, né, Lu? Perfeito, muito bom. Esse capítulo foi show de bola. Ah, como todos, a gente vai falando um por um, Emmanuel vai despertando na gente várias reflexões, né? Verdade. Terminamos. Né? Terminamos. A gente espera que quem chegou até o finzinho aqui com a gente tenha gostado, né, Lu? E que busque, como nós vamos tentar, que busque colocar esses aprendizados, né, em prática no dia a dia, né? Sim, é o que a gente precisa fazer, né? Não sair da teoria e pôr na prática, né?
Então, Conrado, eu agradecer a sua presença, a sua companhia, te agradeço. sempre, né? E vamos pedir ao Mestre Jesus, então, que esteja conosco, né? E que nós consigamos estar com Ele. Ele está conosco, nós é que precisamos estar com Ele, mantermos na vibração dele, né? Que Ele nos envolva, nos guarde na sua paz, que possamos estar aqui na próxima semana, reunidos para mais um estudo. Que assim seja. Que assim seja, Lu. Um abraço, Lu. Fica Outro, com Conrado, Deus. Obrigadão pela companhia. companhia. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.